de hoje, o tema principal é sobre o sistema partidário e os partidos políticos. Especialmente no Brasil, os partidos políticos perderam sua identidade. Alguns autores e pesquisadores têm apontado para um recente problema de perda de confiança do eleitor nos partidos políticos como um mecanismo de representação dos interesses do eleitorado. Essa é a grande crise que as instituições democráticas têm enfrentado no mundo de hoje. O que é essa bendita crise, né, que tanto se fala sobre a perda de confiança em partidos, no Congresso Nacional, no Judiciário, mas aqui, de novo, nessa nossa aula, principalmente em partidos políticos. O que constitui essa crise? Bom, um componente claro dessa crise é o fato de eleitores não mais verem seus interesses representados pelos partidos políticos. Os partidos políticos não mais defendem questões, interesses, demandas do eleitor comum, né? Esse é o grande problema. Então, esse mecanismo que nasce para representar interesses perde essa função em vista de alguns acontecimentos recentes. Por exemplo, um caso clássico, né? Surgiram outros mecanismos de representação de interesses para competir com os partidos políticos. Vamos pensar aí movimentos sociais. O movimento do Sem Terra, por exemplo, representa um grupo específico da população brasileira que não necessariamente encontra mais respaldo, enfim, ou defensores de seus interesses em partidos políticos tradicionais. Então, novos movimentos sociais. Mesma coisa a gente pode pensar, por exemplo, sobre um movimento ecológico ou feminista que não necessariamente se articulam com partidos políticos. Essa aí já é uma fonte clara de perda de legitimidade, de confiança nos partidos como mecanismos de representação política. Uma outra coisa também que aconteceu no mundo moderno, que enfraquece também os partidos, é essa estratégia, essa tendência de campanhas eleitorais hoje em dia estarem muito enfocadas na pessoa do candidato, nos atributos pessoais desse candidato, suas habilidades como negociador, como empreendedor, enfim, como articulador da vida política, independente do partido político. As campanhas políticas, vocês podem reparar, né, quando a gente assiste a horário eleitoral, ou a propagandas, ou a discursos, o candidato tende a se ressaltar suas características pessoais de forma mais clara do que falar de seu partido político. Isso também tende a enfraquecer os partidos. Então essas mudanças todas que o mundo moderno tem passado, não só o Brasil, isso não é uma particularidade do Brasil, isso existe no mundo como um todo, tem contribuído enormemente para enfraquecer os partidos. Então, no bojo dessa crise, né, a gente pensando nessa crise de legitimidade dos partidos políticos, como é que nós podemos entendê-la, como é que nós podemos entender a situação dos partidos políticos brasileiros nesse contexto? É isso que a gente vai tentar explorar um pouco mais a fundo hoje com a nossa conversa. E aí a questão central que vem à mente quando nós pensamos nisso é o que de fato torna um partido político como forte ou como fraco? O que faz com que as pessoas confiem ou não em partidos políticos? Sistemas partidários são organizações políticas que surgem nas sociedades. As pessoas se unem por diferentes motivos, como afinidade ideológica ou objetivos comuns. Importante classificar o sistema partidário porque isso nos ajuda a entender quais são as atribuições, quais são as funções, quais são as características que partidos políticos podem ter. Então vamos começar por um sistema clássico, um dos que foi mais citado e mais estudado, mais utilizado em pesquisas posteriores, que é de um cientista político italiano que se chama Giovanni Sartori. Ele falava de duas características muito importantes de sistemas partidários: fragmentação e polarização. O que significa isso? Fragmentação está relacionada ao número de partidos que existem no sistema partidário. O sistema muito fragmentado tem o quê? Tem muitos partidos, por isso fragmentado. O sistema pouco fragmentado tem poucos partidos. O caso clássico aí de um sistema com baixa fragmentação é o caso da Inglaterra, o caso do Reino Unido, onde você tem 2 partidos muito fortes. Mesma coisa nos Estados Unidos, onde você tem 2 partidos muito fortes. O caso clássico, para o Sartori, então, esse era o caso clássico de um sistema fragmentado, era o caso brasileiro. Você tem uma enormidade de partidos políticos que têm influência no sistema partidário. Então, fragmentação, esse é um primeiro critério para a definição de partidos políticos. No que isso tem, qual é a implicação disso para o sistema político como um todo? Bem, claramente nessa argumentação,
Sistemas com muitos partidos, com muita fragmentação, dificultam a governabilidade. O que quer dizer isso? Dificultam o processo de tomada de decisão no sistema político. Né? Quando você tem muito partido, muitos interesses conflitantes, muitos pontos de vista diferentes, articular tudo isso, trazer todo mundo junto por um consenso, né? É uma tarefa mais difícil e mais árdua do que quando você tem menos partidos. Tá? Então esse é um ponto. Muito partido, mais difícil governar. Isso está claro dentro da literatura que estuda sistemas partidários. Mas essa, como eu disse, não é a única classificação, a única forma de você pensar partidos políticos. Né? O próprio Sartori já falava de uma outra, que é a polarização. O que é polarização? Está relacionada ao quê? Está relacionada à ideologia, está relacionada às crenças, né? Às visões de mundo que os partidos políticos adotam. Né? São suas posições com relação à economia, né? Se deve ter uma intervenção mais forte do Estado ou se não, né? Se o Estado deve cobrar mais imposto ou se não deve. Tá? Essa é a lógica. A ideia de ideologia está muito relacionada às visões que os partidos têm sobre função do Estado na economia. Está muito relacionada também às liberdades individuais, né? Ou seja, as pessoas têm direito a fazer aborto, as pessoas têm direito a casar com homens ou com mulheres, enfim, o Estado deve intervir nisso ou não. São todas essas visões que orientam a atuação dos partidos políticos e as suas posturas, as suas preferências quanto a políticas públicas específicas. Ideologia está relacionado com isso, tá certo? E aí você pode ter sistemas partidários onde você tem muita polarização, né? Ou seja, onde você tem uma divisão muito forte entre partidos, né? Você tem partidos que acreditam em coisas que estão muito opostas uma do outro. Né? E aí o que acontece em sistemas tão polarizados assim, é difícil conversar, difícil dialogar, difícil chegar a um consenso. Né? Então, polarização ideológica, distanciamento ideológico entre partidos, gera problemas também de quê? De governabilidade, segundo Sartori, segundo essa visão clássica, né, sobre partidos políticos. O trabalho de Sartori influenciou várias gerações de pesquisadores políticos, mas também há outros trabalhos que complementam o esforço de classificação proposto por esse autor. Esse outro cientista político, o nome dele é George Tsebelles. Ele teve essa ideia de olhar para dentro do partido político. Como é que funciona o partido político internamente. Né? E aí ele fala muito o quê? Da consistência interna dos partidos, da coerência interna desses partidos. Ou seja, tudo bem, o sistema partidário pode ter partidos radicalmente opostos, né, no espectro ideológico, mas eles não são consistentes e disciplinados internamente. Isso causa problemas também. Né? E aí ele está olhando para o quê? O grau de disciplina dentro do partido. Né? Ele está olhando para se de fato os membros do partido internamente pensam uns de forma parecida com seu colega de partido, se eles dividem essas visões ideológicas, né, sobre o mundo, se eles têm preferências similares. Então, essa nova visão, né, essa nova classificação de partidos políticos que está colocada na apostila de vocês dentro de uma discussão sobre veto players, jogadores com capacidade de veto. Né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é uma lógica de ver o partido político como um instrumento que tem capacidade de afetar as decisões políticas, né? Tem capacidade de vetar mudanças dentro do cenário político. E o que faz com que ele tenha essa força, essa capacidade, né, de influenciar o sistema político, portanto ser forte? Né? É que ele seja consistente internamente, que ele tenha coerência interna, que ele atue como um corpo, como uma unidade. Né? E aí, ao chamar a atenção para isso, essa nova visão sobre partidos políticos e sobre o sistema partidário se distancia um pouco do Sartori, que estava olhando só aquele quadro geral, né, fora dos partidos, externo aos partidos políticos. Partidos que não são coerentes e consistentes internamente dificilmente poderão agir de forma coordenada. Que é o Scott Mainwaring, que é um americano que estuda sistema partidário brasileiro, mas também latino-americano há muito tempo, e ele desenvolveu uma nova forma de classificar partidos políticos que leva em consideração o quê? Leva em consideração esse atributo, né, essa característica de sistemas partidários que são novos. Né? Então, ao invés dele chamar atenção para a fragmentação, para a polarização, para a coexistência interna, ele propõe um método de classificação que é mais amplo, que é mais geral. Tá? E que diz respeito de forma muito específica, muito particular a sistemas novos. E aí a palavra-chave para ele, de novo, isso está muito claramente colocado na apostila de vocês, é a ideia de institucionalização.
né, de partidos políticos são institucionalizados ou não. Então, a definição dele de institucionalização passa a ser chave, né, para a compreensão de como é que partidos políticos, a influência que partidos políticos podem ter. Vamos retomar um pouquinho do Sartori. Quando ele está falando de fragmentação e polarização, ele está falando já de um sistema onde os partidos estão institucionalizados, já estão consolidados, já são uma força política a se considerar. O que quer dizer isso? Quando eu digo institucionalizados, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os partidos já são aceitos como atores importantes, né? Seus padrões de interação entre si e com as demais instituições democráticas, elas já estão regularizadas, né? Elas já adquiriram valor, né? Elas já adquiriram o que? Estabilidade, isso é uma palavra-chave, né? Elas não mudam tanto. Então, institucionalização está ligado a isso, né? A valorização de uma certa instituição, a sua estabilidade no tempo, sua consistência de comportamento no tempo. Para a Europa, era fácil falar dessa institucionalização, porque partidos já existiam há muito tempo lá, principalmente no caso inglês, como eu disse, né? E aqui no Brasil, onde esses partidos não existem há muito tempo, passa a ser fundamental discutir institucionalização. Passa a ser fundamental discutir se esses partidos estão de fato estabilizados, se eles são de fato valorizados como tal, né? E é isso que o Mainwaring chamou a atenção no estudo dele. Ele está querendo falar para a gente sobre institucionalização. Características da institucionalização de sistemas partidários e partidos políticos. Uma primeira característica muito importante desse processo é a estabilidade nas regras de funcionamento dos partidos. Certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que sistemas partidários eles são compostos por regras claras que definem a relação entre os partidos, definem quando é que um partido se transforma em um partido, quando é que ele passa a existir como tal, né? Isso é uma regra clara de entrada para dentro do sistema partidário, né? Essas regras também estipulam critérios sobre lealdade partidária, sobre migração partidária, né? Que é um tema que está muito em voga hoje no Brasil, né? Se políticos podem sair e entrar de partidos, né? Então, regras do sistema partidário estáveis, que não mudam há muito tempo, são uma das características da institucionalização de sistemas partidários e de partidos políticos. Mas não é a única. Tá? Partidos políticos também, a institucionalização de partidos políticos também tem que levar em consideração a profundidade das bases desse partido, a força das bases desse partido político na sociedade civil. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer a entrada que o partido político, a relação que ele estabelece com a sociedade civil, com as organizações da sociedade civil, ou seja, com outros movimentos sociais, né? Até mesmo com partidos e com políticos de outras ideologias, com outras visões de mundo, e com o eleitor. Né? Quando a gente pensa na base do partido, a gente está pensando até certo ponto naquele eleitor que vai votar para o partido, ou naquele eleitor que passa a se filiar a um partido político. Então, um segundo componente é partidos políticos que estão enraizados, que estão aprofundados na sociedade, que têm relações, vínculos estáveis e profundos e de longo prazo com a sociedade civil e com eleitores, né? Lealdade eleitoral, né, passa a ser um dos componentes dessa característica da institucionalização de partidos políticos. Um terceiro critério importante para nós pensarmos a institucionalização dos partidos políticos é o reconhecimento que possa existir na sociedade e na elite política, né? E aí a elite política a gente tem que entender muito simples como políticos que exercem cargos importantes na sociedade, ou seja, políticos que são influentes dentro do funcionamento do sistema político e os discursos, os pontos de vista que eles têm sobre partidos políticos. Partidos políticos institucionalizados são partidos que são respeitados pela classe política. Tá? São partidos que são vistos pela classe política como sendo importantes para o funcionamento do sistema político. Tá? Esse é outro componente, né? Que está muito relacionado ao quê? A uma ideia chamada, que também na ciência política e na sociologia a gente trabalha muito, que é a ideia de cultura política, né? Os valores, né? Que condicionam o comportamento político
daqueles envolvidos no processo eleitoral e no processo de governança e de governabilidade de um certo sistema político. Então, se essas pessoas acreditam que partidos políticos eles são fortes, eles são necessários para a democracia, isso é um outro componente da institucionalização do partido político. Então, a visão, é o entendimento de que eles são necessários para a democracia funcionar plenamente. Quando isso acontece, estamos caminhando na direção de uma institucionalização dos partidos políticos. E o último ponto, né, que nossos colegas mencionam como sendo importantes para entendermos a institucionalização dos partidos políticos é as características da organização interna desses partidos. Né? E por isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer o grau em que esse partido está nacionalizado. Como é que ele se espalha por todos os municípios, por exemplo, vamos pensar do Brasil, mas podem ser as províncias lá no México, pode ser os estados, né, dentro dos Estados Unidos. Como é que esse partido está organizado, né, dentro dessas diferentes regiões e como é que se dá essa relação interna dos partidos, né, interna aos partidos, ou seja, há disciplina, há uma liderança do partido que é influente nas decisões internas do partido político. Então, essa é uma outra dimensão da institucionalização, né, da organização interna. Partidos políticos podem ser compreendidos como pessoas jurídicas de direito privado que, definido pela união voluntária de cidadãos com afinidades políticas, competem em eleições pelo voto popular para efetivarem seus planos de governo. Ao fazerem isso, concorrer em eleições, disputar cargos públicos e governar, partidos têm uma diversidade de atribuições e podem demonstrar sua força na capacidade de exercerem sua função. Então, claramente, aí você vê duas esferas de atuação dos partidos políticos, que são inerentes à atuação deles. Não tem como fugir disso. Dentro do regime democrático, é claro, onde tem competição de partidos. Uma é a esfera eleitoral e a outra é a esfera governativa. Tá? E outra esfera de atuação dentro do governo. Essas duas dimensões, essas duas funções dos partidos políticos, elas vão refletir consideravelmente aqueles pontos que nós conversamos sobre institucionalização dos partidos políticos, né? Vamos retomar um pouquinho desses pontos, então. Quando eu falo de bases, né, do partido, bases profundas do partido, quando eu falo da relação entre partido e eleitor, eu estou falando, claro, dessa esfera eleitoral do partido, dessa atuação do partido na esfera eleitoral. Não é verdade? Quando eu digo, quando eu me pergunto se os eleitores se identificam com os partidos, se eles têm simpatia por algum partido, se eles votam em candidatos daquele partido, isso está claramente relacionado com a atuação eleitoral do partido, né? E aí entra o quê? Entra essa capacidade de ganhar eleições através do voto, de convencer pessoas, né, eleitores, de que as propostas desse partido são importantes. Então ele exerce claramente essa função eleitoral de tentar buscar votos, né, de tentar buscar apoio, de aumentar a sua base de filiados, né? Então a identificação partidária passa a ser aí um componente chave dentro dessa dimensão eleitoral. Além disso, partidos políticos servem também, parte de organização dos partidos políticos cumpre uma função clara, porque partidos políticos também são mecanismos de arrecadação de fundos, né, para campanhas de seus membros e para as campanhas do próprio partido. Então tem que ter organização, né? Lembra aquele negócio da organização direta, organização interna do partido? Isso afeta claramente, de forma bem direta, a função eleitoral do partido. Partidos melhor organizados, eles são partidos que têm mais capacidade de obter votos e de obter apoio dos eleitores. Tá? Então, as funções eleitorais do partido são essas. Função de governar também é importante, né? Como eu disse, é uma segunda dimensão que está muito claramente relacionada com as atribuições centrais do partido político. O que o partido faz quando está no governo? Bom, claramente ele tem que ter uma plataforma, uma série de propostas de políticas públicas a serem implementadas. Partidos que não têm propostas são partidos que dificilmente vão conseguir primeiro ganhar eleições e depois governar, depois tomar qualquer tipo de decisão, uma vez que esteja no poder, né? Mas essa capacidade de governar do partido diz muito e está muito relacionada com o quê? Com a consistência interna do partido, que a gente já falou sobre ela, né? Se há disciplina dentro do partido,
Então, o componente interno do partido, dele ser disciplinado ou não, é muito importante para a gente entender a capacidade dele de construir maiorias, né? Partidos que têm pouca disciplina, que as pessoas não se entendem dentro do partido, que têm visões muito diferentes de mundo, dificilmente vão construir uma plataforma única que expresse todos os interesses dessa coletividade. Então aí a gente vê já um papel muito prático e muito imediato da consistência interna, da coerência interna do partido político na sua esfera de governar, né? Dentro dessa esfera governativa. O que mais que entra dentro do aspecto de governar? Bem, eleições geram ganhadores e perdedores, geram partidos que governam e partidos que são oposição. Então, o partido também cumpre um papel muito importante dentro da esfera governativa, mesmo que não seja governo. Partidos que não são governo, eles podem ser ainda muito influentes no processo político, né? Por quê? Porque eles exercem esse papel que a oposição tem que exercer, que é basicamente e essencialmente de investigar e de controlar a atuação do partido no poder. Então, mesmo que o partido político não esteja exercendo os cargos do poder executivo, né, não seja governo, não tenha presidência, não seja governador, não seja prefeito, esteja na oposição, né, não ocupe cargos importantes, ele tem esse papel claro de controlar a atuação dos governantes, né, de estabelecer limites para esses governantes através do quê? Da fiscalização, através do monitoramento, né, do acompanhamento da atuação do governo e apontando possíveis erros, inconsistências, enfim, ou problemas mais sérios, como corrupção, que o governo possa estar cumprindo. Então, dentro da esfera governativa, você tem uma função do partido claramente para governar, mas também claramente para controlar o governo e para servir de freio, né, para uma atuação do governo sem limites, enfim. Então o partido serve muito também dentro da esfera governativa para controlar as atuações do partido no governo. Um indicador claro da relação entre partido e sociedade é o grau de identificação partidária. Na ciência política brasileira há um grande debate sobre isso. Nos anos 80 e 90, após a queda do regime militar, houve uma explosão no número de partidos políticos e uma queda significativa na identificação do eleitor. Isso é alto ou é baixo no Brasil, né? E lembra, isso aí é um indicador muito forte da capacidade de influenciar a arena eleitoral do partido, né? Isso aí nos diz muito sobre se o partido político afeta a escolha de voto do eleitor, né? Portanto, é um componente muito importante, né, do funcionamento do partido político. No Brasil, as pessoas se identificam com partidos políticos ou elas se identificam com políticos individualmente? Os dados das pesquisas, existe uma controvérsia, tá, sobre isso. A princípio, no senso comum, a gente fala, não, partido político não influencia muito o voto, né? A gente vota no candidato. Em geral, né, é isso que nós escutamos nas ruas, né? As pesquisas, né, da ciência política brasileira alguns achados indicam isso e outros indicam até certo ponto uma crescente identificação dos eleitores com partidos. Mas, no geral, há um certo pessimismo com relação ao grau de identidade partidária, né? De novo, se vocês olharem na apostila de vocês, nós apresentamos ali alguns dados sobre os índices de identificação partidária dos eleitores de diversos países da América Latina. E o que a gente acha ali? O Brasil está muito mal colocado. Uma porcentagem muito pequena dos eleitores brasileiros se identificam com os partidos, né? Isso aí é um sinal preocupante de institucionalização dos partidos e da capacidade desses partidos brasileiros de influenciar o voto, tá certo? Tem mais dois componentes que eu quero mencionar para vocês para a gente pensar o caso brasileiro, que estão relacionados de novo com a institucionalização. Terceiro já, né? As elites políticas brasileiras, elas acreditam que os partidos políticos são necessários, né? A gente pode se questionar isso. Há discursos dentro da elite política brasileira sobre se partidos políticos devem ser extintos ou não. A resposta, a meu ver, sobre isso, e aí a gente já tem menos dados nos informando sobre isso, mas é que não. Na verdade, há um compromisso muito grande
dos políticos brasileiros em geral e da mídia, enfim, dos atores que influenciam o processo político eleitoral, de que partidos políticos são necessários. Não é à toa que existe uma defesa muito grande para restringir a migração partidária, né? O número de candidatos de políticos que saem, a facilidade de sair de um partido e entrar em outro. Então isso aí no Brasil, me parece que nós estamos caminhando na direção de partidos serem respeitados como tal. Então isso é um ponto positivo. E um último ponto que eu quero ressaltar é quanto à organização interna dos partidos políticos brasileiros. E de novo, na apostila de vocês, nós apresentamos alguns dados ali interessantes sobre a organização dos partidos políticos. Eles estão dispersos em todos os municípios do Brasil, e aí vai ficar claro que o PMDB, por exemplo, tem muitos prefeitos. É o partido que mais elege prefeitos no Brasil. Então ele está espalhado pelo país. É um bom sinal de organização interna. Um outro bom sinal de organização interna é que cresce a lealdade dos membros dos partidos políticos com relação às lideranças dentro do Congresso. Os partidos políticos votam cada vez mais de forma conjunta dentro do Congresso. E há dados que apontam para isso, né? Apesar do senso comum a gente acreditar que os políticos no Congresso não votam seguindo a liderança do partido, não é bem assim. Principalmente se a gente comparar o período atual com o da democracia antes de 64. Então fica muito nítido que aí os partidos agora estão mais institucionalizados. Então com isso nós conseguimos fazer um certo retrato de como é que está o quadro partidário e os partidos políticos no Brasil. Para concluir, eu quero apontar principalmente 2 pontos. 2 negativos e 2 pontos positivos. Os 2 pontos negativos. Os eleitores tendem a não se identificar muito com os partidos, então a influência eleitoral do partido parece ser restrita. Por outro lado, os partidos dentro do funcionamento do Congresso, né, nas suas características de votar junto, de unidade, e dos políticos acreditarem que os partidos são os mecanismos ideais, né, para apresentarem e para participarem da política, tem aumentado em muito no Brasil. Então, por esse lado, há um sinal positivo. Então, nós estamos nessa situação ainda de mudança, ainda de avaliação do sistema político brasileiro, com alguns indicadores positivos e outros negativos. Mas eu deixo o julgamento final para vocês, com base nas leituras que vocês fizerem e com a análise que vocês fizerem do sistema partidário brasileiro. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do leite, do feijão, da farinha, do aluguel, do sapato e dos remédios dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Na próxima aula, vamos falar sobre a formação do Estado brasileiro.